Olá, gente. Então vamos lá? Vamos resolver 5 primeiras questões da lista de exercícios de recuperação paralela, abordando nessas 5 questões o tema logaritmos, uma grande oportunidade para aqueles colegas que ainda permanecem em dificuldade no assunto, tentar sanar essas dúvidas, e para aqueles que já estão bem habituados ao tema, grande chance aí de reforçar os estudos e treinar comigo aí a resolução, ganhando experiência, um pouco mais de experiência nesse tema logaritmos, tá? Então vamos nessa, não desiste do vídeo não, vamos até o final aí para você acompanhar bem essas resoluções. Então, recuperação paralela, a primeira questão que eu abordei aí, ela vem da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e fala para nós o seguinte: uma das formas de caracterizar uma substância relaciona-se com o conhecimento de seu pH, que matematicamente pode ser obtido a partir de operações com logaritmos decimais. Ao categorizar um grupo de substâncias, um estudante deparou-se com a necessidade de solução da equação logarítmica. Logaritmo de 9 elevado a x mais 3 elevado a x na base 2, somado a 29 igual a 30. Resolvendo adequadamente o problema, ele chegará ao resultado, e então as alternativas nos cobram aqui, né, o valor desse x, que é a solução dessa equação logarítmica. Beleza, vamos lá então. Então, o que eu preciso para resolver essa equação? Olha, como se trata de uma equação de múltipla escolha, eu diria a você que essa questão ela pode ser facilmente, facilmente resolvida por um mero teste, testar mesmo as alternativas nessa equação. Se você observar aqui, ó, olhando para essa equação, rapidamente se detecta o seguinte: o valor dessa soma o valor do logaritmo somado a 29 resulta em 30. Ora, então o valor desse logaritmo tem que ser 1. 1 somado com 29 resulta em 30. E aí, quando você olha para as alternativas, você já observa o seguinte, cara, eu vou descartar no primeiro momento aqui essa ideia de que x pode ser 10 a menos 2 ou 10 a menos 1. Lembra lá das nossas aulas sobre razão, proporção, notação científica do ano passado? A gente falava muito dessas potências de base 10. E aí, cara, 10 a menos 2 é 0,01, é 1 centésimo. Ora, será que se eu substituir o x aqui por 1 centésimo, 9 elevado a 1 centésimo, 3 elevado a 1 centésimo, poxa, não está estranho demais para calcular isso aqui numa prova onde eu não tenho o recurso, por exemplo, de uma calculadora? Eu estou achando estranho, hein? Então, a minha proposta aqui seria a seguinte: ignora letras A e letra B e vamos pensar na letra C e letra D. A letra D, cara, ela é candidata e é a solução. Repare por quê. Se você substitui x por zero, então você tem aqui 9 elevado a zero, 3 elevado a zero. Ou seja, 1, né? Todo número elevado a zero corresponde a 1. Lembrando, todo número com exceção do próprio zero. 0 elevado a zero é uma indeterminação, tá? Então, 9 elevado a zero corresponde a 1, 3 elevado a zero corresponde a 1, então 1 mais 1, 2. E aí o seguinte, toda vez que eu quero calcular o valor de um logaritmo, em que o logaritmando e a base têm valores iguais, nós aprendemos lá no primeiro encontro de aulas remotas que, nesse caso, o valor do logaritmo é 1 e, portanto, 1 mais 29 alcançando o valor 30. Então, a solução dessa questão é a letra D, x igual a 0. Ah, mas por que você pulou 1, PC? Ah, cara, logo eu quero ouvir isso aqui, ó. 9 elevado a 1, 3 elevado a 1, dá 9 mais 3, 12. O logaritmo de 12 na base 2 vai dar mais de 1. Tá? E eu preciso que isso aqui dê 1, porque 1 mais 29 para resultar em 30. Por isso que eu já fui logo no x igual a 0. Então, a questão está resolvida? Está resolvida. Já era.
Mas, PC, e se essa questão não fosse uma questão de múltipla escolha? Digamos que ela fosse uma questão de segunda fase do vestibular FUVEST, a instituição que seleciona para ingressar na USP. Tem a primeira fase que a prova é múltipla escolha e tem a segunda fase que a prova é aberta, a prova é discursiva. Como que eu resolveria essa equação no passo a passo matemático? Bom, você poderia fazer o seguinte, ó. Primeiro passo aqui, ó. 29 está somando, leve ele lá subtraindo do 30. Então, cheguei em 1. Agora, lembra comigo aqui, ó, a definição de logaritmo. Logaritmo de A na base B é igual a x. Isso implica que base elevado ao valor do logaritmo x tem que resultar no valor do logaritmando A. Tá? Então, se você aplicar a definição aqui, significa que, olha lá, 2 elevado a 1, base elevado ao valor do logaritmo, é igual a quem faz o papel do logaritmando. Quem faz o papel do logaritmando é toda essa soma dessas duas potências que está entre parênteses. E aí, como que eu resolvo esse probleminha? Agora, vem cá, isso aqui é uma equação exponencial. E nessa equação exponencial, o que nós podemos fazer para resolvê-la? Primeiro passo, naquelas potências onde tem x no expoente, a gente vai trabalhar para igualar as bases. Então, 9 é 3 ao quadrado. Aqui já é base 3. Muito bem, 2 elevado a 1 é 2. Vamos embora, segue a vida aqui comigo. Ó. Seguindo aqui, o que acontece? Nós temos agora a seguinte situação. Faço a proposta, vamos trocar esses dois expoentes de posição. Trocando os dois expoentes de posição, nós temos a equação escrita dessa maneira. Por que eu fiz essa troca? Porque aí, ó, a potência 3 elevada a x passou a ser algo em comum nessa equação. Se eu trocar, se eu considerar 3 elevado a x como sendo um y, por exemplo, o que ocorre aqui? Ó? Nós temos uma equação de segundo grau. Então, y ao quadrado mais y menos 2 igual a zero. Olha a escrita. Bacana. Se eu encontrar o valor de y, eu posso, então, encontrar o tão sonhado valor de x e gabaritar a questão. Bom, se bem que nós já gabaritamos a questão, né? A gente está aqui agora naquela de que se a questão fosse uma questão aberta, como que eu resolveria a equação de forma descrita, né? De forma descrevendo os passos matemáticos aí e não simplesmente atribuindo um valor a x como fizemos ali. Temos que resolver essa equação de segundo grau. Vamos lá. Cara, eu não vou detalhar aqui não. Eu omiti para a gente não esticar tanto aí a explicação, porque já se trata de um assunto bem maçante. Resolver essa equaçãozinha de segundo grau. Usa lá a fórmula de Bhaskara e confere que as soluções são 1 e menos 2. Ou se preferir, além da fórmula de Bhaskara, tem aí, eu sei que tem estudantes que lembram também daquele método chamado de soma e produto das soluções, tá? Então, bacana, ó, 1 e menos 2 são os valores de y, mas o que eu quero mesmo são os valores de x. Retorna aqui agora comigo. 3 elevado a x sendo igual a 1, isso implica que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a zero, porque 1 pode ser escrito no formato um número elevado a zero, desde que esse número não seja o próprio zero, tá? Por que eu usei o 3? Para ter aqui potências de mesma base. E aí a gente aprendeu lá no início do ano, nas aulas presenciais, de que uma equação exponencial como essa faz com que bases iguais tenhamos, então, expoentes também iguais. E, então, x igual a zero. A outra possibilidade, y sendo menos 2, cara, essa possibilidade ela não tem solução. Não tem nenhum número real, nenhum x sendo número real, em que 3 elevado a ele resultará um cara negativo. Por quê? A base é 3 positivo. A base sendo positiva, não tem jeito, né, de você conquistar um resultado aqui sendo negativo. Por isso, aqui não traz nenhuma solução. Então, a única solução aí é, de fato, x igual a zero, e então o gabarito da questão, letra D, conforme nós já tínhamos descoberto aqui nessa solução mais simplificada. Então, fica aí
dois modos para resolver essa questão. A dica é, nesse caso que era uma questão de múltipla escolha, o melhor caminho realmente era experimentar as alternativas ao invés de buscar essa solução detalhada. Vamos continuar junto, vamos lá, vamos para a questão número 2 dessa lista de exercícios de recuperação. Fica junto comigo. Vamos lá, segue junto.